Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é bom. Eu já estou emocionada, porque hoje é o mês 11 e até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. Até aqui é a poderosa mão do Senhor Jesus Cristo. Porque foram 11 dias, estamos caminhando para o final desse propósito. E Deus tem se feito presente todos os dias. Não tem um dia que Deus não se fez presente. E nós estamos aqui juntas. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. E para mim já é uma vitória muito grande. Quem fez bariátrica, quem passou por a cirurgia bariátrica, para quem não sabe, eu sou bariátrica. E nós sentimos um cansaço muito grande. Muito grande mesmo. Mesmo repondo as vitaminas. E eu disse, Senhor, só o Senhor para me sustentar. E todos esses dias eu não senti os cansaços que eu sentia. E olha que foi dias intensivos e amanhã nós estamos caminhando para o final. Amanhã eu creio que Deus fechará com chave de ouro esse propósito de 12 dias para 12 meses. E eu fico emocionada porque nós estamos conseguindo. Glória a Deus. E Deus é muito bom. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, toma nas tuas mãos, Pai, este propósito. Hoje nós queremos apresentar ao Senhor o dia 11, Senhor, deste propósito, consagrando a Ti, Senhor, 12 dias para 12 meses. E hoje nós consagramos ao Senhor o mês de novembro, porque nós já sabemos que o Senhor está lá. Toma o governo, Senhor, dessa live. Toma o governo, Senhor, das nossas vidas. Fala aos nossos corações de uma forma poderosa. É o que eu te peço, Senhor. E já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu é que chegou o tempo de romper. Chegou o tempo de acessar. Chegou o tempo de entrar pela porta. E já tem alguns dias que eu visto uma roupa e o Senhor manda eu trocar a roupa. Só que tem coisas que Deus ele não revela na hora ali que a gente quer. Ele só revela depois. E tem 4 dias que o Senhor faz com que eu visto roupa de festa, de madrinha de casamento, roupa mais de festa. E o Senhor não revelou para mim o porquê que Ele estava mandando eu vestir esses vestidos específicos. Eu estava com a roupa e o Senhor disse, não é essa roupa de hoje. Tem um vestido específico. E todos esses dias tem sido assim. E eu fui lá e troquei. E o Senhor, Ele disse, vou eu mudar a palavra. E vocês vão entender. Aleluia. Esther 2,
versículo 8. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregue aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma das moças era Esté. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele imediatamente. Ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das suas melhores empregadas do palácio para cuidar dela e colocou Esté e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esté fez conforme o que Mardoqueu tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito de suas raças e seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui o favor de Deus sobre a vida de Esté. E o favor de Deus era tão grande sobre a vida de Esté, que Esté caiu na graça de Hegai. E ali ele providencia tudo do bom e do melhor para ela. E ao providenciar, Esté estava debaixo de uns comandos. Esté estava debaixo de direções. Só que nós sabemos que antes de Esté entrar dentro do palácio, Esté passou por situações muito dolorosas. Nós sabemos que Esté se chamava Radassa. Nós sabemos que Radassa era uma árvore pequena, uma murta, arbusto pequeno. Só que Deus tinha algo muito maior para a vida de Esté. Deus tinha um lugar grande para ela. Não era a fatalidade do que tinha acontecido com ela que iria anular o que Deus tinha com ela. Eu não sei qual foi a fatalidade do que aconteceu com você. Mas isso não anula onde Deus vai te colocar. Isso não anula onde Deus vai te levar. E mesmo assim, uma improvável, uma mulher que tinha tudo para dar errado. Quando Deus entra na história, Deus faz dar certo. Talvez você olhe para você e você diga assim, não tem como dar certo. Só que o Senhor, Ele não investe em nada que vai dar errado. Você está entendendo? O Senhor investe naquilo que Ele projetou para dar certo. E o Senhor te projetou para dar certo e não para dar errado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Esté, ela passa pela porta, é necessário ela deixar para fora a Radassa. Ela deixar de lado a Radassa. Porque tem coisas que nós não vamos carregar. Tem coisas que nós não vamos levar. E é necessário nós deixar do outro lado da porta. Eu não sei o que você vai precisar deixar do outro lado da porta. Se é dores, se é traumas. Mas ela só podia entrar como Esté. A Radassa, órfã de pai e de mãe, a menina ferida, não ia acessar esse outro nível. Você está entendendo que tem coisas que não vão com você? Tem coisas que você vai, aleluia, mas outras vão ficar. Então, no momento que ela passasse pelaquela porta,
não entraria a Hadassah, entraria a Esther. E o nível que Deus te convida hoje a acessar é o nível, aleluia, da Esther. Não o nível da Hadassah. Se entrasse a Hadassah não iria governar. Por quê? Porque menina não governa. Se entrasse a Hadassah não sabia lidar com as situações, porque quem está ferido, aleluia, que não é curado, acaba sangrando em cima de outras pessoas. E é necessário Deus primeiramente tratar, para depois Deus posicionar. Tem coisas que Deus vai primeiro tratar para depois lhe posicionar. Esther 2, versículo 12. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses era usado perfume de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei. Se você for estudar mirra, ela é usada para curar feridas. Você está entendendo que antes de Esther acessar algo grande, Deus tratou do que estava ferido nela? Passou por um tratamento. Passou pelo quê? Pelo um tratamento. Aleluia. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Eu vou tratá-la. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para você? Aleluia. Eu vou curá-la. Primeiro, Esther é tratada, porque o Senhor sabia, aleluia, que ela precisava ser cuidada em algumas áreas da vida dela. E tem pessoas aqui que precisam ser curadas em algumas áreas da vida delas. Aleluia. Chegou, aleluia, chegou o tempo em que Esther estava vendo várias pessoas sendo levadas aos aposentos, aleluia, do rei. Muitas mulheres estavam indo. E é muito ruim quando você vê pessoas, a vez dela chegando e parece que a sua nunca vai chegar. Tem pessoas aqui que elas estão nessa situação. Que situação? De ver pessoas, aleluia, vivendo e elas não estão vivendo. Porque parece que a vez dela nunca vai chegar. Existia o tratamento, mas também existia o tempo, aleluia, de espera. E o tempo de espera também é preparação. Só que o interessante de tudo é que em Esther 2:15 diz: e chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mardoqueu, a moça que Mardoqueu tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos, que conhecia. Quando chegou a sua vez de encontrar com um rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco, responsável pelo harém, havia recomendado. Aleluia. A vez de Esther também chegou. A vez de Esther também chegou. E o Senhor manda dizer para ti, a tua vez também vai chegar. Assim como chegou
a vez de Esther. Esther era filha. E você também é filha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que há algo muito importante, que no versículo 17 vai dizer: e ele gostou dela mais do que qualquer outra moça. Quando a vez dela chega, aleluia, ela chega para ficar. Muitas a vez chegaram e não permaneceram. Mas quando Esther chega, ela chega para ficar, ela chega para liberar. Aleluia. Ela chega para ocupar. Aleluia. E eu quero dizer para você, você não vai chegar para passar, você vai chegar para ocupar. Você vai chegar para permanecer. Quantas pessoas a vez delas chegou mais rápido, foi mais ligeiro e elas não permaneceram? Talvez você esteja dizendo assim, mas está demorando tanto para mim. Aleluia. Está demorando tanto para mim, mas eu quero dizer algo. Mas quando chegar a sua vez, vai chegar para que permaneça. Vai chegar para você ficar. Aleluia. Porque Deus traz permanência. Você não vai chegar e passar. Você vai chegar e permanecer. Quantas coisas passaram na tua vida e não permaneceram? Quantas coisas passaram pelas tuas mãos e não permaneceram? Eu vejo pessoas que estão aqui, que muitas coisas passou pela mão dela e não permaneceram. Não ficaram. Aleluia. Só que o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer: o que chegar até você não passará, a partir de agora permanecerá. Porque a mesma facilidade que você tinha para obter era a mesma facilidade que você tinha para perder. Parecia que com a mão que era dada, com as duas era tirada. Mas o Senhor, aleluia, manda dizer para ti: o que vier para tuas mãos, aleluia, vai permanecer. O que vier para tuas mãos não vai passar. Aleluia. Porque o que Deus traz é permanente. Eu vejo como se o inferno quisesse usurpar, roubar as bênçãos tuas. Mas o Senhor manda dizer para ti: eu sou Deus que trago permanência, que trago constância, que coloco nas tuas mãos e permanecerão nelas. Aramanduia sobre. Trago para tuas mãos e permanecerão nelas. Aleluia. Diz o Senhor. Olha só. Esther 2, versículo 17. E ele gostou dela mais do que qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arabacando e a sobrederebas. Quando chegou a vez de Esther,
Ele coloca sobre a cabeça dela a coroa. E eu quero dizer, aleluia, algo da parte de Deus. Hoje aqui te entregar essa palavra. Sobre a tua cabeça, Deus colocará uma coroa de honra. Aqui tem até uma coroa, só para você se simbolizar. Sobre a tua cabeça, Deus colocará uma coroa de honra. Aleluia. Porque o Senhor arrancará, aleluia, você da vergonha. O Senhor arrancará você da humilhação. E sobre a tua cabeça Ele colocará uma coroa de honra. Receba do Senhor a coroa de honra nesta noite. Que Ele coloca sobre a tua cabeça. Porque Ele não deixará você humilhada. Ele não deixará você esquecida. Ele não deixará você abandonada. Mas Ele traz honra para a sua vida. Aleluia. Aquela simples menina iria ter uma vida transformada. Aquelas simples meninas, aleluia, iria ter uma vida mudada. Nem ela imaginava o que Deus traria para a vida dela. Ora calabassoia. Nem ela imaginava o que Deus faria ela viver. Ela não tinha dimensão do que os céus já tinham preparado para ela. Você não tem dimensão daquilo que Deus já tem preparado para você. Você não tem dimensão do que Deus já reservou para você. Ora calabas. Aleluia. Ninguém dava nada, ninguém dava valor, ninguém nem sabia, aleluia, quem era ela, das dores que ela tinha vivido, do que ela tinha passado, aleluia, porque quando ela entra dentro do palácio, ela entra com outro nome, aleluia. Tem gente que olha para você e não sabe das tuas dores, não sabe o que tu tem passado, não sabe o que tu tem, aleluia, carregado, o que tu tem vivido. Ando e a séria. Tem gente até que olha e acha que você não é merecedora. Mas o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você: eu lhe conheço. O Senhor lhe trouxe aqui para dizer: eu sei quem é você. Eu não te chamei para ser murta. Eu não te chamei para ser murta. Eu te chamei para ser Esther, minha estrela. Araia sei que anduia. Enquanto querem, aleluia, colocar você no canto, colocar você em jarros, eu tenho para você territórios de governos para você acessar. Eu tenho territórios de governo para você liderar. Andei que me ando e acé. Porque o que eu tenho para você não se compara. O que eu tenho para você é muito maior do que o que você pensa. E você vai acessar. Aleluia. O que eu tenho para ti. Aleluia. Porque eu te chamei para estar em movimento. Eu te chamei para estar transicionando em lugares grandes. Quem pensa que tu vai, aleluia, ficar em lugares pequenos?
Não tem dimensão da promessa que tu carrega. Não tem dimensão dos acessos que eu vou liberar para você. Não tem dimensão da onde eu vou lhe colocar. Oh, rakamana assopreca. Porque tem pessoas, aleluia, que julgam pela aparência. Aleluia. Mas eu vou te dizer algo, filha, quem te despreza hoje se arrependerá no meu amanhã, quando ele chegar na tua vida. Oriacamando e a sobredecai. Porque o que eu vou fazer é muito grande. Aleluia. Mas tem situações que você precisa governar na sua vida. E uma delas são as suas emoções. São as suas dores. Porque se você não governar as suas emoções, as suas dores, elas governam você. Você não veio estar se vitimizando pelo que aconteceu com ela. Você não veio estar comentando. Você vê uma mulher que decidiu viver o que Deus tinha para ela e deixar as dores, aleluia, serem curadas, serem tratadas. Porque as dores, elas não é para deixar de lado, ela é para ser tratada, curada, vencida. Que às vezes a gente quer encobrir o que é para ser tratado. A gente quer encobrir o que é para ser tratado. Por quê? Porque tratamento dói. E muitas das vezes nós não queremos. Aragasubderrébia. E o Senhor está dizendo. Mas para você sarar, é necessário eu tratar. Eu preciso entregar algo aqui que Deus está me mostrando. Eu via como se fosse... Preste atenção no que Deus me revela. Eu via como se fosse... Sabe a canela? A canela. Vocês sabem o que é canela, né? Pelo amor de Deus. A frente da panturrilha. Aqui a gente chama canela. Tem gente que não sabe o que é canela. Pronto. Não tem aqui a panturrilha? Pronto, vou chamar canela. Vocês sabem que eu via como se fosse ali a canela da pessoa ralada, sabe? Bem ralada. Como se tivesse caído e tivesse ralado. Só para vocês entenderem e ter noção do que Deus me mostrou. Glória a Deus. Eu via como se tivesse ralado. E eu via como se fosse uma toalha de mesa, sabe? Aquelas toalhas de mesa branca. Eu via como se fosse colocado em cima daquele ralão, sabe? Daquele ralado. Fosse encoberto. E quando o Senhor me mostrava essa visão aqui, o Senhor dizia assim, tem muitas feridas que estão encobertas, só que estão lá. É como se colocasse uma máscara encobrindo o que de fato está por trás daquele pano. O pano cobre. E tem pessoas, minha filha, que tem feito isso. Tem encoberto as feridas em vez de tratá-las. Tem encoberto as feridas. Oraha sobre Kébia.
em vez de tratá-las para que elas venham cicatrizar e ser ali saradas. Só que o Senhor manda dizer para ti hoje: eu vou tirar o pano, tá me entendendo? Eu vou tirar o pano. E eu vou tratar o que precisa ser tratado. As feridas que estão aí escondidas, que estão aí camufladas, que estão aí maquiadas com sorriso. Porque tem feridas que estão maquiadas com um sorriso. Sorri com a boca e os olhos choram. Só quem, aleluia, não consegue ver pelo Espírito é que não dá para perceber como você está. A boca sorri, mas os olhos denunciam. Só que o Senhor diz assim: eu estou indo ao teu encontro hoje para tirar a camuflação. Vai doer para nunca mais doer, mas vai sarar. Vai ser tratada. Aracando Yassé. Porque eu vou te sarar. Esther passou pelo tratamento. E o Senhor está dizendo também: estou te levando para passar para passar por um tratamento de cura. Para passar por um tratamento de, aleluia, restauração. Orabarra sobre cá. Tratamento de restauração. Tratamento de cura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor escolhe Esther. Aleluia. Uma improvável. E faz ela chegar aonde muitos queriam. Porém, o Senhor já tinha preparado a cadeira para ela. Porque quando Esther passa pela porta, Deus já tinha dado acesso a ela. Embora tivesse outras pessoas. Embora tivesse outras moças. E olha que tinha muita moça linda, porque foram escolhidas as mais belas. Aleluia. Mas elas não carregavam o que Esther carregava. O favor de Deus. Sabe o que vai fazer você chegar em lugares que muitos podem ter conhecimento, podem ter estudo, podem ter anel no dedo? Aleluia. O favor de Deus. O favor de Deus. É o favor de Deus que vai fazer você chegar. É o favor de Deus que vai fazer você adentrar. E ela estava debaixo de uma instrução. Por quê? Porque quando nós obedecemos a vontade de Deus, aleluia, o que Deus liberou sobre nós começa a se manifestar. E eu declaro hoje aqui que o que Deus liberou sobre você vai se manifestar. Que o que Deus liberou sobre você vai se manifestar. Porque o Senhor vai fazer se manifestar. O Senhor traz oracando e assé
a manifestação daquilo que ele te prometeu, para que tu comece a acessar o que ele te entregou. O que ele te entregou. Você vai ver a manifestação de Deus. Aleluia. Em situações que você diz, meu Deus, eu pensava que ia demorar. Eu pensava, aleluia, que não ia acontecer. Eu até cria, mas não tinha tanta fé assim. E o Senhor diz, vou eu fazer. Vou eu operar. Glória a Deus. Quando Esther, ela acessa a porta do palácio, que Deus entrega na mão dela a chave do governo. Tu tem uma chave aí perto de tu? Se tu tiver uma chave aí perto de tu, corre e pega. Aleluia. Eu tenho umas pequenininhas aqui, mas eu gosto é dessa, que eu gosto é de grande. As pequenininhas. O Senhor entrega na mão de Esther, aleluia, a chave do governo. E eu quero dizer para você que Deus coloca nas tuas mãos a chave, aleluia, do governo. Deus coloca nas tuas mãos a chave do governo. Quando o Senhor coloca na mão de Esther, ainda que tivesse gente na frente dela, essas passaria, mas não permaneceria, porque Deus tinha entregado a ela. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, eu entrego nas tuas mãos. Oh, aleluia, a chave do governo nesta noite. Oracá, subdequemia. Eu entrego nas tuas mãos a chave do governo. Glória a Deus. A coroa vai para a cabeça de Esther. Esther agora é feita o quê? Louvado seja o nome do Senhor, rainha. Agora ela está aonde o Senhor queria que ela estivesse. E o Senhor manda dizer para você, eu vou lhe colocar aonde eu quero que você esteja. Eu vou lhe colocar onde eu quero que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o que eu tenho para você é muito grande, diz o Senhor. Oh, Araia soube é que me andarás. Arabai de que manto que me assou e derras. O que eu tenho para você é muito grande, diz o Senhor. E você vai acessar. E você vai acessar. Olha só. Tem algo que está pesando, né? Na caminhada. Tem algo que parece que não está indo, não é? Eu via uma figura de uma mulher. Eu via as duas mãos dela pegadas em uma mala preta, sabe? E como se essa mala ela tivesse bem pesada. Bem pesada, bem pesada. Sabe quando vem arrastando assim no chão porque não consegue levantar, mas vem assim arrastando? Pronto. Eu via uma bagagem imensa. Imensa, imensa mesmo. E o Senhor, ele falou comigo.
Aleluia. Sabe o que é isso? É que tem pessoas que querem entrar no novo carregando o velho. Tem pessoas que querem acessar o novo, mas não querem se desfazer do velho. Tem bagagens que estão pesadas. Porque tem pessoas que estão insistindo em levar o que não é para levar. Tem pessoas que estão insistindo em arrastar o que não é para arrastar. O Riatsubikemia. E o Senhor está dizendo, todo este peso é porque é para você soltar e você não quer soltar. Racamando e assépia. É para você liberar e você não quer liberar. O racamá assoprederebas. E o Senhor manda dizer para ti, o velho não entra no novo. O novo não cabe no velho. Aramando e assébia. Até quando tu vai querer, aleluia, dar o teu jeito, contornar as coisas. Elas não serão como tu queres, diz o Senhor. Elas serão como o Senhor quer. O Senhor manda dizer para ti, solta agora. O Senhor diz para ti, solta agora. O velho não entra no novo. O novo não cabe no velho. Outra visão que Deus me dá. Pessoas querendo vestir roupas que não são para elas. Vi uma figura de uma mulher querendo caber em uma roupa e esticando ela. Aracanaga sob erracé. Sendo que a roupa não é dela, sendo que ela não cabe. Não tente se adequar, se encaixar naquilo que não lhe cabe mais. Naquilo que não é para você. Aragandura sobre terebas. Tem coisas que não são para você e você tá querendo se enquadrar. Você tá querendo caber. Você tá querendo se diminuir. Ramanduia sobre. O Senhor está dizendo para você. Aleluia. É tempo de obedecer e não sacrificar. Porque tu tem sacrificado e tu tem pagado um preço por isso. Oracamando e a sobrecai. E o Senhor manda dizer para ti. Aleluia. O velho não cabe no novo. É o código hoje aqui. Araka subdekemia. O velho não cabe no novo. Chegou a minha vez. Arakandu e a sépia. Porque quando chega, aleluia, a sua vez, ninguém impede de você se sentar onde Deus preparou o teu lugar. Olha só. Este é capítulo 5. Você vai entender agora o porquê da roupa, tá? No terceiro dia de jejum, Esté vestiu com as suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei.
Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente da porta do palácio. Quando ele viu Esther esperando lá de fora do palácio, teve boa vontade para com ela e estendeu o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiseres que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther respondeu: se for do seu agrado, eu gostaria de convidar você e Amã para o banquete que eu estou preparando hoje para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela se veste do governo, ela se veste da autoridade. Aleluia. E ela espera. Nós não vemos ela agindo precipitadamente, não. Nós vemos ela esperando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que querem agir por um impulso, tem pessoas que querem agir precipitadamente. E tem tempo, aleluia, de Deus para que nós venhamos agir em determinada situação. Se ela tivesse se precipitado, aleluia, ela poderia ter sido até morta. Mas ela espera a hora oportuna, o tempo certo. Porque quando o tempo certo chega, tudo se encaixa. Quando o tempo certo chega, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu quero dizer algo da parte do Senhor para a tua vida hoje aqui. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. O Senhor colocou nas tuas mãos a chave de governo. O Senhor te vestiu com roupas, aleluia, de autoridade. O Senhor colocou sobre tua cabeça a coroa de honra. Aleluia. O Senhor te fará governar. Aleluia. Governar a tua casa, governar a tua vida, governar as tuas emoções. O Senhor te levanta com uma autoridade tão poderosa, Nagasopria. Aleluia. Que, aleluia, você, a partir de hoje, vai tomar o comando de tudo aquilo que pertence a você. Você não será manipulada. Você não será marionete. Aleluia. Você será, aleluia, a governadora das suas emoções, da sua vida. Ninguém vai ditar o que você tem que fazer. Só quem vai ditar é o Senhor. Mas você não vai ser manipulada por homem, por pessoas, não. Pelo contrário, você vai ser dirigida pelo Espírito do Senhor. Oh, rabada sobre arabaraba sobre de quebra. Porque hoje o Senhor te veste de governo. Hoje o Senhor te veste de autoridade. Hoje o Senhor te faz avançar. Hoje o Senhor te faz liderar. Hoje o Senhor te faz romper tudo aquilo que te prendia, que te amarrava, que te impossibilitava de crescer, de evoluir. O Senhor te entregou honra. O Senhor te entregou autoridade. O Senhor te entregou acessos. Aramanduia sobre. Tem acessos de Deus que foram entregados a você aqui. Você recebe o acesso? Você recebe o que Deus te entregou? Aleluia. Você recebe a coroa de honra. Aracamana. Porque tem gente que tem dificuldade de crer, de acreditar. Por isso que não sai. Aleluia, dos ciclos. Por quê? Porque duvida. Por isso que as coisas não mudam. Toma posse
Declara hoje, eu tomo posse. Eu tomo posse do meu casamento. Eu tomo posse da minha família. Eu tomo posse do meu passaporte. Eu tomo posse do meu carro, da minha casa. Eu tomo posse do meu bebê, dos meus filhos, que ainda nem foram gerados, mas que serão. Eu tomo posse da minha empresa. Oracamando e assopreca. Toma posse, se veste de governo, se veste de autoridade. Porque tem pessoas, aleluia, que não crê. Aleluia. E, aleluia, o profético é só para quem crê. Quem não crê não vive profético não, não vive. Quem não crê não vive profético. Naamã, se ele não tivesse descido, ele não tinha vivido o que tinha sido liberado sobre ele. Tem gente que não vive porque não crê, porque não acredita, porque não confia. Profeta é só para quem crê, para quem acredita. Como é que eu quero viver o profético se eu não creio no profético? Não vive. Oh, racamando e a sépia. Só que hoje o Senhor te veste com roupa de governo. Hoje o Senhor te veste com roupa de autoridade. Os acessos que estavam fechados para você se abrirão. Os acessos que estavam trancados para você se abrirão. Aleluia. O que você não tinha acesso, você vai ter. Ora, subdecamantuia. Entenda algo. O que você não tinha acesso, você vai ter. O que você não tinha acesso, você vai ter, porque Deus vai fazer. Ora, calaba subdecamia. Deus vai fazer você ter. Aleluia. Deus vai fazer você acessar. Deus vai fazer você viver. Ela se veste com as roupas, aleluia, de rainha Esté, lá no capítulo 5. O acesso não estava aberto para ela, mas ela estava vestida de autoridade e de poder. E quando nós se vestimos de autoridade e de poder, os acessos que estão fechados, eles se abrem. E Deus te trouxe hoje aqui, aleluia, para te entregar, aleluia, alguns códigos. Deus mandou te entregar alguns códigos e algumas profecias que vai acontecer com você esse ano. E um deles são que os acessos que estão fechados serão liberados. Que as portas que você não conseguia acessar, você vai entrar por elas. Aleluia. Que existe uma autoridade de honra sobre a tua vida. Não é só um ano novo. É um novo nível. Você não entrará no novo carregando o peso do velho, não. Oraia subdecamia. Pelo contrário, o que é velho vai ficar de fora. Oh, decamando e assé. Ficou de fora. Anai quemas subdecamia. Radassa teve que ficar para Esté governar, para Esté liderar. E o Senhor está dizendo, ei, aleluia, quem vai governar é a mulher, não é a menina ferida. Quem vai governar é a mulher, não a criança com trauma. Quem vai governar é a mulher, aleluia, não a criança abandonada, não a criança rejeitada. Você hoje toma, aleluia, posse da unção de governo, a qual eu, o Senhor, faço você liderar. Faço você avançar. Faço você romper. Oracamana sobre calabas. Vai romper. Aleluia. Deixa eu entregar outra coisa aqui que Deus me entregou e eu tinha me esquecido e Deus me mostrou de novo. Que se eu não entregar na hora que Deus me mostra, eu acabo me esquecendo.
Eu via como se na mão de alguém tivesse vários anéis de valor, sabe? Anéis de pedras preciosas. E eu via como se uma mão fizesse assim, ó. Vamos supor, aqui é a mão da pessoa. Arrancou como se fosse o valor. Arrancou, tirou como se fosse tudo. Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: mas eu sou Deus que devolvo. Arrancaram teu valor. Tiraram aquilo que tu tinha de valor. Mas eu devolverei a tua honra. Arracando e a subdequémia. Eu devolverei a tua honra. Eu vejo uma dor no teu coração, Anaia Sépria, muito grande. De uma pessoa que usurpou de você o que você tinha de valor. Eu vejo uma menina indefesa, isso aconteceu no passado, quando tu era criança. Arracamando e a Sépria. Era uma menina alegre e sorridente. Até que arrancaram de você. Aleluia. O que tu carregava de valor. E desde esse dia deixaram uma marca dentro de ti. Aramando Kemia. E hoje essa menina reflete na mulher que tu se tornou. Arracando e a Sépia. E os medos e inseguranças que tu tem. É porque no ambiente que tu era para ser defendida, aleluia, protegida, tu não foi. Arracando e a sobredecar. Mas o Senhor manda dizer para ti, tu não é mais a criança. Tu hoje é uma mulher. Mas o teu passado, ele tá ferido. É, né, que andaria sou. O teu passado tá sangrando. E tu sabe que eu não levo você para caminhar sem antes resolver o que é preciso ser resolvido. Arraia subdequemia. E eu, o Senhor, visito o teu passado para te arrancar de lá com cura. Eu, o Senhor, te libero espiritualmente das marcas e das dores. Eu abro esta porta onde tu colocou esta dor trancada para ninguém acessar, porque tu diz assim, ninguém sabe. E se eu contasse de que me sobre calabaraba sobre muitos não acreditariam. Ai, dei camando e a mas digo para ti, eu acesso que ninguém pode acessar, eu visito que ninguém pode visitar, para te arrancar da dor, estou abrindo a porta, anáguia sobrequemia, abrindo a porta da onde tu trancou a dor, da onde tu trancou, aleluia, os traumas, da onde tu trancou, aleluia, o que mais doía em você, para que não fosse visto, mas eu abro hoje e digo assim, passa por ela, porque hoje eu estou, hoje eu estou te liberando, te libertando desse cativeiro de dor, sai pra fora agora curada, sai pra fora agora livre, sai pra fora, arracando e a sépia, ramando caçobiderras, ai deriararaço. Quando o Senhor falava, sai pra fora, araia sob que me derras.
Sabe quando se a porta abrisse e dentro daquela sala escura saísse uma menina trancada de muitos anos, que ela estava ali presa, arramando o creme de aço. Eu via como se ela saísse. E assim ela saiu assim. E eu via como se tivesse um ursinho na mão dela, que eu nunca tive uma visão tão forte na minha vida, igual essa. Arramando, queimando e a subdeia. E o Senhor está dizendo, eu estou liberando você das dores de infância, dos traumas de infância. Arraba sobre de calabas. Arraba sobre queimando, queime de aço. O Senhor diz assim, a porta foi aberta. Nai camassubradará. E eu te libertei, eu te liberei. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, diz o Senhor. Sai pra fora, sai pra fora, sai pra fora, não tenha medo. Sai pra fora agora, diz o Senhor. Eu te pego pela mão, sai pra fora. Tu não precisa mais ficar neste local de dor. Tu não precisa ficar mais neste local de dor. Sai pra fora agora, tu não precisa ter medo. Tu não precisa ter medo. Tu conseguiu. Olha onde tu está. Olha onde tu está. Olha onde tu está. Tu conseguiu. Sai pra fora, diz o Senhor. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, eu te peço agora que todo cativeiro de dor seja colocado agora, Senhor, Pai, por terra. Que todo acesso seja liberado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai quebrando agora as correntes. Vai quebrando agora, Senhor, tudo aquilo que prende o teu povo. Tudo aquilo que prende a tua igreja. Toda dor, Senhor, que tem impedido, Senhor, desta mulher, deste homem acessar o novo. De viver, Senhor, com totalidade aquilo que o Senhor entregou para eles. Por causa do medo, da insegurança, das dores que eles têm, Pai, levado, Pai. Eu te peço agora, liberta. Eu te peço agora, libera. Eu te peço agora, Senhor, pega pela mão. Pega pela mão e faz sair do cativeiro. O Senhor está te pegando pela mão agora. E Ele está fazendo você sair, aleluia, deste cativeiro que te prendia há muitos anos. Ah, o Senhor está te liberando. O Senhor está te libertando. Ei, eu quero dizer algo de Deus aqui para ti. Peraí. O Senhor te vestiu com autoridade. O Senhor te vestiu com unção de governo. O Senhor colocou na tua cabeça uma coroa de honra. Uma coroa de honra. Ei, o que Deus colocou sobre a tua cabeça não é pequeno. Existe honra. O inferno queria confundir a tua mente, trazer confusão, divisão espiritual. Mas o Senhor diz para ti agora: eu coloco no lugar todos os teus pensamentos. Eu coloco no lugar todos os teus pensamentos. Toda confusão mental agora cai por terra. Toda confusão mental agora cai por terra. O Espírito Santo de Deus te pega pela mão e te faz marchar. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, visita, Senhor, o mês de novembro. Pai, é o mês 11. Pai, é o penúltimo mês. Meu Senhor, que o Senhor desça sobre este mês. Ah, Senhor, uma unção de favor, uma unção de governo, uma unção de vitória, uma unção sobrenatural. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor abra acessos, que o Senhor visite projetos, que o Senhor faça cumprir aquilo que o Senhor falou.
Senhor. Pai querido e amado, o governo, a honra, a autoridade, nós entregamos ao Senhor. O mês de novembro é teu, ele pertence a ti, ele pertence ao Senhor. Nós decretamos falência dos planos de Satanás. Nós decretamos falência agora. Vai cair por terra, tudo aquilo que o inferno já tramou. Pai, tudo aquilo que o inferno já tramou. Ah, Senhor, para que o ano dos teus filhos não prosperasse, não prestasse, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus aqui?